Existe cura para a depressão? Existe um tratamento para este mal? Pois bem, nesse vídeo eu vou falar se existe e, se existe, qual é o melhor tipo de tratamento. Eu sou Carlos Guimarães, psicanalista clínico profissional, hipnoterapeuta. Trabalho também com técnicas como TCC, PNL, terapia noutética, dentre outras. Professor de psicanálise pela Uninova, na região da Grande BH. Também teólogo e professor de teologia pela FAT Brasil. Pois bem, no último vídeo, nós falamos sobre a depressão e nós falamos que basicamente ela tem 4 origens. 4 são as origens, e o que vai causar a depressão. Nós falamos, temos a origem genética, a física, por causa de traumas, que é entre 80% a 95% dos casos, e espiritual. Então, a origem pode ser genética, física, traumas, que é a maior parte dos casos, e raros casos, pouquíssimos, pode ser espiritual. E o que causa a depressão? Qualquer uma dessas origens, o nosso cérebro, que dentre outras coisas, ele é responsável pela liberação de hormônios como a dopamina, a noradrenalina, a oxitocina e a serotonina, o cérebro, num estado depressivo, ele não produz essas substâncias que são responsáveis pelo bom humor, pelo bem-estar, pela alegria, pela felicidade. Então, essas são as origens e as causas. Então, o que temos que fazer? Qual é o melhor tratamento para a depressão? Em alguns casos, somente a terapia vai resolver. Em outros casos, somente os remédios. A medicação vai resolver. Há alguns casos que serão necessários terapia e os remédios. Na verdade, a maioria dos casos. E os remédios antidepressivos, os mais comuns, são chamados os inibidores de receptação de serotonina. Inibidores de receptação de serotonina. Espera aí, agora eu não entendi nada. Você diz que uma das causas da depressão é que o cérebro não libera serotonina. Agora eu vou tomar um remédio que vai inibir a receptação de serotonina? Então vamos entender isso aí. Então, se você toma qualquer antidepressivo, se for 50 miligramas, isso significa que é 50%. 20 miligramas significa que é 20%. A mesma coisa, se você pegar um outro tipo de remédio, vai estar escrito 2 miligramas, também simboliza 20%. 2,5 miligramas simboliza 25%. O que acontece? Qualquer coisa que fazemos e que isso nos dá prazer, por exemplo, comer um pedacinho de chocolate, é uma coisa que produz prazer. O cérebro vai produzir a serotonina e pelos neurotransmissores vai ser jogado na corrente sanguínea, Então vai circular esse hormônio da felicidade, do bom humor, da alegria, do bem-estar. Então o que acontece? Quase não se produz ou não tem produção quando está no estado depressivo. Quando tomamos os remédios, os inibidores de recepção de serotonina, quando tomamos, o que acontece? Então, eu tomo um remédio, acontece alguma coisa que me dá prazer. É liberado na corrente sanguínea, esse hormônio, a serotonina, por exemplo, e aí, pelos neurotransmissores, que é liberado, está ali, os neurotransmissores vão liberar essa substância. Só que se eu tomo um remédio 30 miligramas, isso quer dizer o seguinte, essa substância vai correr pelo meu corpo e depois retorna. Então, será bloqueado a reentrada. A reentrada, ela vai ser bloqueada. Então, se eu tomar um remédio de 30 miligramas, só vão retornar 70%. Isso significa que 30% vai continuar circulando juntamente com a corrente sanguínea, fazendo com que permaneça por um bom tempo ou por mais tempo essa sensação de alegria, de felicidade, de bom humor, de bem-estar. Se o remédio ele é
50 miligramas, então 50% libera-se, né, o hormônio é liberado, circula no meu corpo, na hora de retornar, 50% está bloqueado. Isso significa que 50% vai ficar circulando. Normalmente, a durabilidade do efeito do remédio é 24 horas. É por isso que se toma um remédio por dia. Então, eu tomei hoje, daqui 24 horas, quando estiver acabando esse efeito, eu tomo mais um remédio, mais uma vez, se for 25 miligramas, então 25% vai ser bloqueado, na hora de voltar, volta só 75%. Essa é uma das maneiras. No entanto, temos que saber o seguinte, eu preciso que você saiba o seguinte, preste atenção, as pessoas dizem assim, eu não gostaria de tomar um remédio porque esses remédios nos deixam viciados. Muito raro. Primeiro porque os remédios que deixavam viciado eram chamados remédios da primeira geração. Em primeiro lugar é isso. Os remédios da segunda geração, poucos deles vão deixar viciado. Segundo, por que as pessoas ficam? Porque na maioria dos casos, quando precisa de remédio, é necessário a terapia e o remédio. Então, se você fica somente no remédio, você só tem uma fonte de fazer a serotonina permanecer no seu corpo, entende? Então, nós precisamos curar a causa, a origem. Eu costumo utilizar a seguinte metáfora. Se você está com dores pelo corpo e febre alta, então se você tomar um antitérmico e um analgésico, vai resolver o seu problema. Vão acabar as dores e a temperatura do seu corpo vai baixar. Mas você combateu a temperatura e as dores. Se você está com febre, é sinal de uma infecção. É necessário que você trate a infecção para que você seja curado. Então, tomar um antitérmico e analgésico simplesmente combateu a dor e a febre, mas não a infecção. Se você acorda 3 horas da manhã com uma dor de dente, você não vai encontrar um dentista aberto. Você toma também um analgésico. Ele vai atuar e vai parar a dor de dente, mas não resolveu. É necessário que você procure um dentista, porque é necessário, você vai precisar de um tratamento com uma obturação ou um canal no dente. Você trouxe um alívio, mas não resolveu o problema do seu dente. Assim são os remédios antidepressivos. Eles vão trazer para você um alívio. A única coisa que eles fazem é inibir que grande parte do hormônio serotonina volte para a sua origem. Eles só vão fazer com que a serotonina continue por um maior tempo circulando no seu organismo. Mas não foi tratado a causa, a origem da depressão. Entende? Então, qual é o melhor? Recomendável remédio. Na grande maioria dos casos são necessários, mas para tratar a causa, a origem da depressão, é necessário uma terapia. Então, a terapia com psicanalista, ela vai atuar na causa da depressão. Ela vai atuar exatamente na origem da depressão. Então, muitas vezes é por isso que a pessoa fica viciada, porque eu tomo remédio, mas eu não tratei a causa, ela está ali. Então, o tempo todo a causa está ali, o tempo todo eu vou precisar do remédio, para impedir que a serotonina retorne e fazer com que ela continue circulando no meu sangue. Ok? Agora, se eu faço a terapia e ataco a origem, pronto. Talvez é necessário que você use por um curto período de tempo a medicação, caso você faça a terapia. 2, 3 meses no máximo. Queridos, e da mesma forma como o remédio, a terapia, 4, 5, 8, 10 sessões, 15 sessões, também vai trazer para você um alívio. É muito comum a pessoa vir para a sessão extremamente desesperada e ela já sai e diz assim, olha, na primeira sessão eu já encontrei o que eu procurava. Na primeira sessão eu consegui me sentir muito bem. Eu estou me sentindo outra pessoa. Volto a alertar. Até umas 15 sessões é somente um alívio para você. Você só está trazendo um alívio para que a gente possa realmente encontrar a origem, a causa da depressão e trabalhar para que haja um tratamento, para que haja uma cura, é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do caso. É por isso que é muito comum eu receber no setting de atendimento pessoas que já fizeram terapias
com psicólogos ou com outros psiquiatras e aí nos procuram, porque vem as recaídas. Quando a pessoa sente um alívio, ela para com a terapia. Ela simplesmente para com a terapia. E não é assim que funciona. Um bom tratamento, uma cura, 1 ano e meio a 2 anos. Uma outra situação que eu quero passar para você, um engano que as pessoas cometem, é o seguinte. Eles pensam que é como, por exemplo, uma dipirona quando eu estou com dor de cabeça. Apareci com uma dor de cabeça, tomei a dipirona e melhorou. Não. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os remédios antidepressivos funcionam da seguinte maneira. Quando a pessoa começa a apresentar os sintomas da depressão, isso significa dizer que há anos essa depressão acompanha essa pessoa. Agora ela veio a manifestar. Recentemente, ela se manifestou com alguns sintomas mais fortes. Mas essa pessoa já está em processo de depressão há anos. Talvez há décadas ela está ali. Então vamos falar grosso modo. Aqui está o seu cérebro. Aqui está o cérebro. E aqui está a depressão. Faz parte do meu cérebro. Há anos, talvez décadas que me acompanham. Décadas me acompanham. Então preste atenção, querido. Quando começa a tomar um remédio, quando você começa a tomar uma medicação, durante 3, algumas pessoas 4, outras 5 semanas. Ou seja, entre 3 e 5 semanas, o seu cérebro vai entender o seguinte: tem algo que é meu. Estou aqui, o cérebro, e a depressão é minha. Tem alguém tentando tirar de mim algo que é meu. Eu não posso permitir que tire de mim. O cérebro entende que a depressão já faz parte dele, ok? Então, durante essas 3 a 5 primeiras semanas, nós vamos ter aquilo que conhecemos como efeito rebote, não efeito colateral. O que é o efeito rebote? Durante 3 a 5 semanas, o seu cérebro vai combater o remédio. Ele vai combater o remédio. Depois, no final dessas 3 ou 5 semanas, ele desiste. Agora o remédio começa a fazer efeito. Como é que se apresentam esses efeitos rebotes? As pessoas dizem assim: olha, eu não vou tomar porque o médico me receitou o remédio e eu piorei. Eu estou me sentindo muito mal. Você vai sentir boca seca, dores de barriga, náuseas, sabe? Algumas vertigens, algumas tonteiras, dor de cabeça, algumas tremedeiras pelo corpo, alguns sintomas assim. Puxa vida, eu não estava bem, agora eu tomei o remédio, piorei. É apenas o efeito rebote. Você tem que aguentar por 3 semanas, 1 mês mais ou menos. O seu cérebro vai desistir de lutar contra o remédio e aí ele vai começar a fazer o efeito. Tanto para começar a tomar o remédio, você tem que tomar em doses menores. Por exemplo, o médico me receitou um remédio 50 miligramas. Durante 10 ou 15 dias você vai tomar 50% do remédio e depois você toma o remédio inteiro, tá? Tem que ir acostumando o seu cérebro aos poucos. E para parar também de tomar, você vai dividindo o remédio e tomando aos poucos, até você parar, ok? Porque quando para, também vem o efeito rebote. Um erro que as pessoas cometem: hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou me sentindo meio deprimido, e vou lá e tomo um remédio, um antidepressivo, e acha que aquilo vai fazer efeito. Não, é necessário todo esse processo que eu estou dizendo para você. Então, não desista, ok? Há o efeito rebote. Isso é natural. Cada pessoa vai sentir alguns sintomas, né? Cada pessoa vai sentir. Num dado momento, o cérebro desiste de lutar contra o remédio e aí ele volta a fazer efeito. Nós gravaremos outros vídeos como esse para te ajudar, para te esclarecer. E se você precisar de um terapeuta, nós atendemos online e também presencial. O meu contato é 31 99206 1576. 31 99206 1576. Ou Carlos Guimarães Psicanalista, ok? No Instagram, Carlos Guimarães Psicanalista. Eu quero pedir a você que aproveitar a oportunidade, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative também o sininho para que todas as vezes que postarmos vídeos como esse, com a única intenção de te ajudar, você receba nossas notificações. Então,
Falaremos ainda um pouco mais nos próximos vídeos, ainda sobre a depressão, que juntamente com a ansiedade, foram os males do século XX e é considerado o mal do século XXI. Ok? Então estamos aí, conto com você, te espero. Um abraço e até a próxima.